Isso. A nossa live, às vezes, tem 2 pessoas assistindo, tem 3. E se a minha irmã e a minha sobrinha estiver aqui, nem Pedro, nem Tiago, nem João estão assistindo. Esses dias, que dia foi que a gente, foi sexta-feira passada, a gente não transmitiu e eu senti falta, porque todas as vezes que eu prego, eu assisto depois para me corrigir. E eu devia ter deixado filmar para ficar interno, né? Mas é preciso. Queridos, a primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no seu capítulo 11, o pastor já vai servir a ceia, não vai ter a palavra não. A palavra é a palavra da ceia hoje. Ô Tavares, tu consegue deixar minha voz mais bonita? Se tu conseguir, eita, quando tu estiver namorando, tu vai ganhar uns beijos da tua namorada. E uns olhar de rabo de olho da tua mãe. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, os irmãos que são dessa casa, vai controlando isso. Os irmãos que são dessa casa, eles sabem o quanto nós prezamos por esta celebração. E que começo de culto, hein, Grupo Pérolas, que começo de culto, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Com esses louvores que não falam da gente. Esses louvores que tiram toda a nossa glória, porque a gente não tem mesmo. É isso, pastor? A gente não tem, a gente não merece nada. A gente merece a piedade de Deus. Aleluia. E a música boa é aquela que exalta o Todo-Poderoso em todo o Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, que eu já falei, no versículo 17, para a gente ler aqui, eu quero discorrer algumas coisas e eu vou pedir para você manter a tua Bíblia aberta quando você sentar. Diz assim o versículo 17. O cabeçalho da minha Bíblia está dizendo assim: dissensões nas ceias. E a segunda parte diz: o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifeste entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Versículo 22, e nós vamos parar. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi: louvai-vos-eis, nisso não vos louvo. Assentai-vos com a tua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Esse texto, ele é pouquíssimo pregado. A gente abre a Bíblia em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 11, e a gente vai para o versículo 23, e a gente discorre para a celebração da ceia. E essa igreja
ela afirma, mediante a Bíblia, a importância de nós cristãos comermos do pão e bebermos do cálice, simbolizando aquilo que a missionária Patrícia leu em João 6, a partir do versículo 52 até o 59. Isso acarreta um peso enorme para nós hoje. A cada momento em que você se aproximar de Deus com seriedade, você vai ver que as cobranças, elas irão aumentar sobre a sua vida. Todas as vezes que você chega perto de Deus, é como se você recebesse uma medalha. Você se aproxima de Deus, você passa por um estágio e Deus, Ele te coroa com uma medalha. Você sobe um degrau. E diga-se de passagem que esta colocação desse degrau não é aquele degrau que eu subo e olho para as pessoas embaixo e eu menosprezo elas. Não. Esse degrau me aproxima de Deus e me põe cada vez mais a serviço da igreja de Deus. Porque nós que fomos chamados, que fomos resgatados, nós fomos levantados para viver a serviço da igreja. Louvado seja Deus. É algo que é muito difícil colocar na cabeça das pessoas hoje, porque tudo na Bíblia, ele contraria o que o mundo é, o que o mundo ensina. Eu falava isso ontem aqui. A Bíblia diz que feliz é quem chora, e o mundo diz que quem chora é triste. É diferente isso. A Bíblia diz que maior é o que serve. O mundo ensina que o que serve é que é o grande. Jesus nos ensinou isso, ele se fazendo menor que todos os discípulos. Jesus, ele teve a menor atitude que alguém poderia ter naquela época, era se humilhar, digamos assim, e lavar os pés das pessoas, porque era costume da época, quando um dono de casa recebia os seus visitantes, havia um serviçal da casa, um empregado da casa, aquele empregado que ele servia para poucas coisas em casa. Quem sabe alguém sem valor nenhum, essa pessoa, ele era rebaixado a lavar os pés dos visitantes. E aí Jesus nos ensina essa humildade, essa simplicidade. A Bíblia diz que quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Aí dizem por aí, né? A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mentira. A Bíblia diz que quem a si mesmo se humilha, aleluia, Deus exalta. Glória a Deus. Porque confundem isso. Não, me humilharam, me pisaram, me pisotearam. Não. Sou eu. É eu me quebrantar diante dele. Aleluia. É eu descer cada vez mais para que ele cresça, para que ele apareça. Tem esse contraste. Deixa eu falar dessa palavra que nós lemos agora. Essa palavra, ela é maravilhosa. E eu falei no começo que ela traz um peso muito grande para as nossas vidas. Para nós que enxergamos a cada vez mais o Evangelho com seriedade. Essa carta que nós lemos agora, de 1 aos Coríntios, essa primeira carta que Paulo escreve a esta igreja, ela foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. E a Bíblia diz que essa igreja, ela foi levantada nessa cidade de Corintos por Paulo, e essa igreja se tornou a igreja mais próspera da terra, com um agravante: quanto mais
abençoado nós somos, escuta bem isso aqui, irmãos, quanto mais abençoado nós somos, mais cobrados nós seremos. Essa igreja de Corinto foi a igreja onde Deus usa Paulo para iniciar esse modelo de celebração de ceia. Quando Deus usa Paulo lá em Atos, Lucas escreve que lá no capítulo 18, do versículo de 1 a 11, depois se você quiser ler em casa, Deus levanta Paulo e Lucas narra cada detalhe que Deus orienta Paulo para que fosse implantado nesta igreja. Essa igreja cresceu, essa igreja se destacou, essa igreja começou a ser cobrada em um lugar onde a palavra não surtia efeito, e Paulo entra e muda aquela potência, porque Corintos era uma potência econômica, mas um lugar pobre da presença de Deus. E Lucas diz isso. Lucas diz que quando Deus levanta Paulo para criar essa igreja, a orientação que Deus deu para Paulo foi: não temas, não te cales e fales. Não temas, não te cales, fales. Quando Deus ele nos orienta, Deus se responsabiliza. A gente precisa lembrar disso em todo o tempo. A gente precisa lembrar disso. Quando Deus decide levantar alguém na terra, Deus ele se responsabiliza por isso. Eu vou voltar a dizer para que você não esqueça e isso fique martelando na tua cabeça hoje. Eu quero profetizar que você vai sair daqui e vai estar dormindo e sonhando com esta frase: quanto mais alguém é abençoado por Deus, mais cobrado ele será. Glória a Deus, Glória a Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, você vai perceber o quanto você é falho, o quanto você precisa melhorar. O Evangelho ele causa isso em nós. Todas as vezes que nós colocamos os joelhos no chão e nós começamos a buscar a Deus, e nós começamos a contemplar a santidade, a grandeza de Deus, a gente vai começar a chorar e dizer: como pode alguém olhar aqui para essa terra e decidir usar alguém igual a mim? Como pode? Tem coisas que nós não entendemos e nós devemos simplesmente aceitar. E eu vou voltar a dizer de novo: quanto mais abençoado você for, mais cobrado você será. E eu estou olhando hoje para uma igreja totalmente abençoada. Totalmente abençoada. Eu não olho para uma igreja desfalecida, para uma igreja falida. Eu olho para uma igreja que Deus está restaurando nesses tempos. Uma igreja que Deus olhou lá dos céus e tem se agradado desse ministério. É para isso que nós lutamos, é para isso que nós oramos. E para a gente fazer isso, às vezes, a palavra ela vai ser dura. Os irmãos que estavam aqui na doação ontem, Deus abençoe a cada obreiro que esteve conosco aqui ontem. Foi uma bênção ontem. Eu tive uma noite maravilhosa de sono, cansado, muito cansado. Não foi ontem, anteontem, né? Meu Deus, ontem foi culto. Foi anteontem. Meu Deus, está passando rápido. E eu confesso para os irmãos, eu estava triste, eu estava preocupado. Irmãos,
eu criei um amor muito grande por esta obra social. Glória a Deus. Um amor muito grande. E esse amor social, ele vai além de qualquer coisa. Eu falava com a diaconisa Cida há poucos instantes. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto. Se deixar, eu falo dele o tempo inteiro. Eu tanto falo com ele quanto falo dele. Eu gosto. E Deus nos deu esta oportunidade de receber algumas pessoas desigrejadas, pessoas que estavam descompromissadas com a palavra, e Deus nos deu estratégia para trazê-las aqui nesse ambiente agradável, confortável, e nós termos o prazer, a liberdade e a sabedoria de falar desse amor, desse Jesus para essas pessoas. E Deus sabe que nesse período que nós passamos sem receber doação, o quanto foi difícil para mim. Teve gente que falou assim: pastor, você vai apanhar se você não arrumar doação para o povo vai te bater. Eu falei: não vai não, porque Jesus sabe o que nós estamos fazendo, e a estratégia de Deus, ela sempre prevalece. Deus abençoe os irmãos que saíram do trabalho correndo quinta-feira para vir para cá ajudar a gente aqui. Eu cheguei em casa, era quase 10 horas da noite, arrebentado de cansado, mas feliz da vida. Feliz da vida. Maravilhado, realizado. Glória a Deus. Meus irmãos, quando Paulo fala sobre o versículo 18, Paulo está falando do cenário da igreja de Corintos, que foi criada por ele. Essa igreja que outrora era uma igreja cheia de qualidades, e passa o tempo, a igreja começa a absorver as coisas que não deveriam. Paulo diz o seguinte: eu estou sabendo através de Chloe que há uma divisão na igreja. Ô Tavares, coloca aí para a gente ver aqui em cima. 1 Coríntios, capítulo 1 aí, do versículo 10 a 12. Por quê? Havia um clubinho na igreja, e graças a Deus aqui não tem isso. Haviam pessoas que eles só se davam bem com esse grupo tal. No dia que a pregadora Maria prega, a pregadora Maria, eu vou dar glória, eu vou exaltar o nome de Deus. Mas no dia que a pregadora Janaína está pregando, a Janaína, ela não vai muito bem. Você acredita que acontecia isso na igreja de Corintos? A igreja que Paulo levantou também, uma igreja que ia muito bem. Deixa eu pôr na minha Bíblia, porque se eu ficar olhando ali para trás, vai me dar torcicolo aqui. O versículo 10 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja em vós dissensões. O negócio começa aqui no capítulo 1. A igreja havia sido criada, estava indo tudo bem, mas chega uma hora que as pessoas relaxam. Nesse período já havia aquele negócio que existe hoje. Nada a ver. Nada a ver. Já havia isso. Versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe. Alguém diz assim, essa Chloe, ô fofoqueira.
A Bíblia diz que foi a primeira família convertida à igreja de Corintos. Aí tem gente que fala sobre ministério feminino, pastor. Não, porque Paulo repreendeu, Paulo levanta a família de Chloe como a primeira família, a primeira mulher evangelista da igreja de Corintos. É por isso que eu não ando preocupado quem fala mal de ministério feminino. Se o irmão lá não acredita, eu acredito, irmãos. É assim que funciona. Eu vi recentemente um vídeo de uma igreja grande. O pastor falou o seguinte: os homens têm que se barbear. Que negócio é esse? Os homens tudo barbudo. Aí tem outra que os homens não podem tirar barba, porque é desonra. Porque os homens da Bíblia usavam barba. E eu respeito todas essas coisas. Para mim, mulher tem que ficar sentada. Na tua igreja, você ficar sentada, amém. A Vitória e Paz, Deus falou: ponha o ministério feminino para andar. É assim que funciona. E o céu vai ser mais povoado por mulher do que por homem. Essa aqui é a grande verdade. Essa aqui é a grande verdade. Versículo 12: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo responde aqui, está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Aí Paulo diz assim, ainda no 14, para encerrar essa leitura: dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês eu batizei, senão Crispo e Gaio. Sabe por quê? Porque existia esse estilo, esse tipo de contenda na igreja. Deixa eu te falar um negócio. Essa igreja, eu julgo uma igreja família, uma igreja boa. Alguém pode dizer: pastor, não é tão boa assim. Não é tão boa assim. Eu julgo ser uma igreja boa, porque eu procuro fazer a minha parte. Isso independe do que o outro faz. Se alguém está na igreja e age dessa maneira porque o outro age, ele está agindo errado. Observe que a igreja modelo, ela deixa de ser modelo. A igreja começou a ser bagunçada. E essa família chama Paulo e acorda Paulo: Paulo, a igreja está bagunçada. Os cultos aqui é o seguinte: quando é Cefas que prega, aí tem um grupo, glória a Deus. Quando é Apolo, aí tem outro grupo, glória a Deus. E o outro só vem se for Paulo que vai pregar. E aí Paulo responde para eles: Cristo está dividido nisso? Cristo está nisso, está nessas coisas? Não está. A gente precisa saber que nós estamos em um período de conserto, e seria tão bom que nós entendêssemos isso, que esse período que nós estamos vivendo aqui na terra é um período de conserto. Irmã Priscila, é como se nós estivéssemos em manutenção. Você certamente já fez reforma dentro de casa. Aquele negócio é terrível, é ou não é? Não fica limpo nunca. Enquanto não acaba, não fica limpo. Você está fazendo uma coisa, está sujando outra. E o pedreiro, parece que aqueles abençoados, parece que eles fazem de propósito. Se ele vai serrar um negócio, vai pôr até em obras. Só que chega uma hora que essa obra acaba. É isso que nós precisamos. A irmã já deu glória ali, que ela falou que não vê a hora da obra da casa dela para acabar. Tem muita coisa lá para fazer ainda, mas já deu certo em nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, que chegou uma hora que nós estávamos em obras, tudo bagunçado, tudo fora do lugar. Só que essa obra acaba, e as coisas tendem a irem para os seus lugares, para os seus devidos lugares. E é isso que Paulo está ensinando, é isso que Paulo está fazendo.
E quando Paulo fala sobre isso, sobre esta igreja, Paulo está querendo mostrar à igreja que ela está defeituosa, porque às vezes nós somos acometidos de lepras e não entendemos. Às vezes estamos leprosos dentro da igreja, fazendo a obra e não nos damos conta disso. Pastor, que conversa é essa? Que história é essa? Eu estou ficando com medo. Fica com medo mesmo. O capítulo 3, no versículo 3, aqui de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre o cristão carnal. O cristão carnal. E algumas coisas, o cristão carnal, ele carrega consigo: inveja, invejoso, contendas, malicioso. E se a gente fala só sobre essas três qualidades erradas que alguém carnal carrega consigo, para que não possamos enumerar muitas outras, senão alguém vai dizer assim: meu Deus do céu, tem que sair da igreja, porque eu estou muito errado. A igreja é lugar de pessoas erradas. A igreja é lugar de pessoas erradas, de pessoas defeituosas, em busca de acertos, em busca de conserto. Eu já falei que eu vou escrever uma frase ali em cima, um lugar visível. Nesse lugar é proibido pessoas perfeitas. É proibido perfeito. Aqui é um lugar de chegar alguém capengando, todo torto, e Jesus pegar e começar a tirar as arestas, começar a consertar. E no final desse conserto, ele dizer, o próprio Deus dizer: eu fiz isso. Porque a coisa, ou o que Deus mais busca dentro de nós, em nosso meio, é essa confissão: eu não era, Ele me fez ser. Eu não tinha, Ele me deu. Ele, sempre Ele. Mas para isso é necessário entender algumas coisas, irmãos. O Tavares já colocou lá em cima que ele é muito rápido. Louvado seja Deus. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, olha lá, inveja, contenda, dissensões, brigas, não sois porventuras carnais e andais segundo os homens? Observe que, pastor, mas para de conversa, ninguém vai chegar à perfeição aqui na terra. Eu acredito também que não, mas a gente tem que andar em busca disso. Nós precisamos entender: errei hoje, amanhã eu preciso pegar essa queda, esse erro que eu cometi e consertar, e vou trabalhar em cima dele para que eu não erre mais. O que Paulo diz importa. Eu até gosto que haja essa dissensão, essa confusão, esse disse-me-disse dentro da igreja, para os que são se manifeste. Para aqueles que têm entendimento e que têm buscado uma vida com Deus, eles se sobressaiam. Essa igreja muito bem sabe disso. Essa igreja tem sido alimentada com uma palavra genuína, original da Bíblia. Aleluia. E se amanhã alguém chegar aqui trazendo um outro alimento, esse alimento não vai fazer mal. Esse alimento não vai fazer mal, não vai constranger ninguém. Pode até gerar comentários. Nossa, mas olha, não sei não, mas na minha Bíblia está falando diferente. Paulo está dizendo: eu nem me importo até que haja isso no meio de vocês. Porque os que são, eles precisam se destacar dos que não são. Paulo está dizendo: o cristão, ele precisa se destacar no meio daqueles que não são.
Ou, em outras palavras, ele precisa contagiar a vida do outro, a vida da outra pessoa. Nós vamos entender em toda a Bíblia, que a Bíblia não aponta para nós, não aponta para você, dizendo, aí está alguém perfeito. Na maioria das vezes, a Bíblia vai nos apontar e dizer, é tempo de restaurar, é tempo de renovar, é tempo de melhorar, é tempo de crescer, de se aproximar. Em todo tempo a Bíblia vai dizer isso. Em todo tempo. E a gente olha para isso, a ceia da igreja de Corintos. As pessoas se reuniam e eles traziam de casa os ingredientes da ceia. Só que o texto que nós lemos diz que não havia uma organização para a ceia. Alguém chegava e começa a comer e comia. E Paulo diz assim: uns comem demais e outros se embriagam, porque o suco era substituído pelo vinho. E ao invés de celebrar algo para renovar a aliança, as pessoas saíam embriagadas. Havia contenda naquele culto de Santa Ceia. As pessoas que se reuniam para adorar a Deus, acabavam e diziam assim: você viu lá? Não é porque ele trouxe o pão que ele comeu tudo e bagunçou a mesa toda, fez do jeito dele. Aí Paulo está dizendo no versículo 22, Tavares, do capítulo 11, no versículo 21 ele diz assim, porque comendo cada um não toma antecipada a sua própria ceia. É por isso que nós entregamos o pão, o suco da uva e tomamos todo mundo junto. Orientação de Paulo. Tomamos todo mundo junto. Aí ele diz no versículo 22: não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Quem tinha posse, eles chegavam, banalizavam, comiam tudo, e aqueles que não tinham, comiam do resto. E a Bíblia, ela nunca vai nos ensinar a agir dessa maneira. Nunca. A Bíblia vai te orientar, me orientar em todo o tempo a agirmos como um corpo. Em todo o tempo, um corpo. Pastor, eu falei isso aqui ontem. O que a ceia representa na vida da gente? O que a ceia para um cristão? O que deveria ser a ceia na vida de um cristão? Primeiro, a ceia deveria nos levar, eu tenho certeza que na vida de muitos aqui leva, nos levar a refletir. E essa reflexão, ela não está ligada com o culto de hoje, está ligada com a vida que eu levo. Tavares, capítulo 11, versículo de número 26, diz assim, o texto da ceia: porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, aí é onde as pessoas, eles precisam entender que quando eu como pão, bebo o suco da uva, representando o pão, representando a carne, o corpo de Cristo, o suco da uva representando o sangue. O texto da Bíblia, ele está me dizendo: todas as vezes que eu comer este pão e beber este cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Existem igrejas que, para um pastor itinerante pregar na igreja, eles pedem uma carta da igreja de onde ele veio, confirmando que ele ceou. O irmão Senhor
marcada da minha igreja, carimbo, atestando que esta pessoa no dia da ceia ceou. Porque Paulo está dizendo, alguém que não ceia está perdendo a parte com os céus. E posso ser sincero contigo? Posso ser sincero contigo? É por isso que essa igreja não proíbe ninguém de cear, a gente orienta. A minha orientação baseada na Bíblia é orientação apenas. Eu sempre falo, irmãos, se você estiver em comunhão com Cristo, já foi batizado, lembra disso, os irmãos que não foram batizados, vai ter batismo agora no mês de outubro. Eu vou ligar segunda-feira no parque. E já vou ver a data. E eu vou orar a Deus para estar bem gelada a água. Bem gelada. Não é nem comigo. Eu só vou querer comer bastante, jogar vôlei e ganhar, porque eu sou muito bom no vôlei, e sepultar os mortos. Só isso. Escuta aqui. Não, daqui a pouco tu já está pensando lá no parque. A orientação minha, e essa orientação você precisa entender, existem ministérios que exibem uma série de proibições com relação à ceia. E a Bíblia, a única coisa que a Bíblia diz, para você e para mim, versículo 28, Tavares. O versículo 28 está dizendo assim, pastor, julga a igreja, decida quem vai cear, porque é uma obrigação tua. Está assim na tua Bíblia? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma no pão e beba do cálice. Não tem ligação comigo. O que cabe aos pastores é orientação para a igreja. Ah, irmão, o que cabe... Eu já estou quase lendo o texto da ceia. Versículo 29 diz assim, olha, porque o que come, escuta isso, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Sabe por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Aí Paulo diz, ó, e é por causa dessa maneira que levavam, ou que alguém possa levar as coisas do jeito que quer, é que existem muitas pessoas doentes e fracas e morrendo na fé. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Eu estou bagunçando demais hoje. Glória a Deus. Eu estou bagunçando demais, não? Estou falando demais hoje, não estou? Ih, está mesmo, pastor. Esse não discernir, escuta isso que eu vou encerrar. Esse não discernir é não entender por que Jesus morreu. Paulo está dizendo que todas as vezes que você comeu pão, bebeu o cálice, você vai anunciar, você recebe o direito, escuta bem isso, você recebe o direito de continuar anunciando a morte de Jesus, continuar pregando, continuar dançando, continuar cantando, até que ele volte. Aleluia. A missionária Patrícia falou lá em João 6, a partir do versículo 52, Jesus falando, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida comigo, e eu vou ressuscitar no último dia. Glória a Deus, aleluia. As pessoas acham que é brincadeira. Algumas pessoas faltaram hoje. A missionária Ana mandou mensagem para mim, está viajando, trabalhando. O presbítero Marcos, há 2 semanas atrás, havia pedido a bênção para ir ministrar em outro ministério. Eu já tinha concedido há 2 semanas atrás. E eu expliquei para os irmãos o motivo da ceia estar sendo celebrada hoje. Expliquei para os irmãos. E ao invés de
de talvez, falar assim, meu Deus do céu, mais um dia de estar na igreja. Meu Deus do céu, Deus criou mais um dia para eu estar em sua presença. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a ceia é em memória. Não é in memória. In memória é aquela lápide que é colocada no túmulo. Não. É em memória. É em lembrança. Aleluia. De Cristo. Aleluia. É por isso que eu falo que cada vez que passa essa igreja, as coisas estão apertando para nós. Apertando. Liderança, cantores, pregadores, está estreitando para nós aqui. Está estreitando para mim. E quando estreita para mim, estreita para os demais também. Pastor, eu não vou para a igreja hoje porque aconteceu um negócio comigo. Ah, pastor, eu não consegui me desvencilhar. Irmãos, escuta um negócio. A ceia na vida do cristão, ela não começa hoje. Entende isso? Entende isso, irmãos? Nós estamos no mundo, a maioria dos irmãos aqui trabalham 8 horas, 10 horas. As donas de casa trabalham 24 horas por dia. É verdade, não é? 24 horas por dia. Se for mãe de criança pequena, é 24 horas por dia. Dona de casa trabalha 24 horas por dia. Agora, como que eu vou viver sem esperança, sabendo que em um momento ou outro, alguém lá dentro de casa, no meu trabalho, na rua, vai pisar no calo, vai ser normal? Nós não recebemos uma blindagem de Deus, dizendo nele, não toca, não toca, não toca, não toca. Deus vai permitir que toque. Porque todas as vezes que você diz assim, Senhor, me dá santidade, me aproxima do Senhor, me cura, me guia, aí Deus vai te dar a oportunidade de se tornar santo. Deus vai permitir que situações sejam criadas ante a você, e situações, diga-se de passagem, desfavoráveis a você e favorável ao reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. A ceia na vida do cristão, ela começa daqui a pouquinho, depois que nós acabarmos aqui. Ministrarmos a ceia, aí começa a nossa próxima ceia. A Bíblia diz que só quem permanecer até o último dia vai ser salvo. Então quer dizer que não vai dar para eu dar uma saidinha, dar uma passeadinha. Irmãos, nós não temos o direito, escuta bem isso. Se alguém, escuta isso, eu não sei se tem gente lá assistindo. Tem gente lá assistindo o culto. Se alguém fala assim, pastor, o senhor vai me desculpar, mas eu não vou cear, porque eu estou muito magoado. Rapaz, não aprendeu nada. Não se diaconisa Cida, não se converteu ainda. Não se converteu. Jesus na cruz já tinha sido humilhado, apanhou na face, o seu lado rasgado, coroa de sangue na cabeça, de espinho na cabeça, sangue jorrando pelo corpo, hemorragia, apanhou muito a noite toda. Alguém olha para o lado e fala assim: ei, você não é um Deus? Desce dessa cruz, salva você e nós também. O outro olha, rapaz, não fala besteira, camarada. Nós merecemos esse castigo. Nós somos malfeitores, nós somos ladrões. Mas esse homem não, esse homem é santo. Aí Jesus diz, olha para aquele homem e diz: olha, ainda hoje eu te digo
que você estará comigo no paraíso. Aleluia. Imagina, alguém dá um tapa em Jesus e fala assim: Rei dos Reis, adivinha quem te bateu? Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Apanhado, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Aí qualquer coisinha, irmão, oh Jesus amado, me segura, Deus, me segura que está difícil. Eu estou parecendo outro. Me segura, Jesus. Estou falando, eu vou passar 2 meses sem pregar. Já preguei demais, estou falando demais. Irmãos, escuta uma coisa aqui. O cristão, ele não pode ter dificuldade de humilhação. Escuta isso, aprende isso. O cristão verdadeiro, esse cristão que Paulo está relatando aqui, ele não pode ter dificuldade em humilhação, em se humilhar. E às vezes nós contamos para todo mundo e esquecemos de compartilhar com quem é necessário realmente, com quem resolve as minhas causas. Então, se alguém não veio cear, pastor, eu não fui cear porque eu não estou bem de saúde, amém. Eu não vi se mais alguém mandou mensagem para mim. Eu chego aqui na igreja, a gente começa a fazer as coisas e não dá tempo mais olhar celular. Mas depois eu vou ver se alguém me deu uma justificativa de morte. Pastor, não for para a igreja se é porque eu morri, tá bom então nem vem mais. Se tu tiver salvo, tu vai para a glória. Se não tiver, tu vai prestar conta com quem quer que seja. Mas tudo bem. As pessoas não entendem a seriedade disso. E as pessoas não entendem a seriedade disso aqui, ó. Não entendem a seriedade disso aqui, ó. Daquilo ali, ó. As pessoas não entendem a seriedade de ficar ali na porta, lá na água. Aleluia. Sair de casa, pegar um rodo e vir aqui limpar a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Parece que teve uma irmã que falou: eu vou limpar a igreja. Glória a Deus. Rapaz, eu cheguei aqui, meu Deus do céu, eu estava me penteando no chão. Falei: tá Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E fala para mim que não é obra. Quem disse? O salmista falou: eu prefiro estar na casa, na porta da igreja um dia do que estar 1000 em outro lugar. As pessoas acham que obra é isso aqui, ó, é altar, microfone, é bonitinho, tirando foto e cantando via. Não, irmão, isso aí é balela. Obra, a irmã está fazendo ali, ó, na água ali, ó. O irmão está fazendo lá na porta. A irmã veio aqui fazer de manhã. Os irmãos estavam aqui quinta-feira fazendo aqui depois do trabalho, todo mundo cansado. E entregamos uma sacola recheada. Alguém pegou sacola? Estava boa a sacola, não? Eita, glória a Deus. Sacola maravilhosa, de fruta. Tinha fruta lá, não? Eita, coisa boa. E depois a gente foi todo mundo para casa feliz da vida. Mentira. Ficou todo mundo aqui, limpou a igreja, lavou de ponta a ponta e nós fomos para casa feliz da vida. Glória a Deus, aleluia. Obra. É verdade, Deus. Obra. As pessoas falam assim: coloca aqui na faixa, o levita fulano de tal, põe lá. O levita quem é? Estava limpando a igreja? Não, pastor, tu é doido, é o cantor. Está com conversa furada. O levita preparava a igreja para o povo cultuar. Aleluia. Levita limpava a igreja. Levita era alguém da tribo de Levi. Não era o cantor, cantor. É o levita. Me para, Jesus, aqui que eu preciso servir a Senhor. Jesus me parou. Você entendeu, irmão? Glória a Deus, aleluia. Entendeu que o pastor João Batista não está criando moda aqui na igreja? Pode ser que hoje algumas coisas estão doendo em você com uma palavra dessa, com o ensinamento dessa igreja.
Mas eu prefiro encontrar você lá no céu, faltando uma orelha, uma mão, uma perna, mas lá no céu, do que estar completinho, bonitinho, engravatado no inferno. Eu prefiro você subir para o céu faltando os pedaços, mas vai. Glória a Deus, aleluia. E para isso hoje aqui dói, viu, irmãos? Para isso, escuta isso, esse tipo de mensagem não se prega. Não se prega. Um dia falaram para mim, pastor, eu vou levar você para a rádio. Falei, a rádio, ela vai te fazer conhecido das pessoas. Eu falei, eu não quero. Não preciso. Não preciso ser conhecido de ninguém. Eu sou o cara que eu gosto de trabalhar nos bastidores. Anônimos, sem nome. Muitas vezes ninguém sabe onde ele mora, mas ele clama, implora. E para fazer a embarcação seguir, às vezes chora. É assim. Aqui quem aparece é ele. Quem aparece é ele. O chicote muitas vezes vem aqui primeiro, viu, irmãos? É por isso que nós não estamos mais brincando. Há muito tempo eu fiz uma reunião recente com as pastoras missionárias Elaine. Eu falei assim, a cobrança de Deus chegou, o chicote chegou. Avisa o povo, levanta a cabeça, começa a andar diferente. Ai meu Deus, o pastor mudou, o pastor era tão bonzinho. Não sabe a chicotada como chega nas minhas costas. Não sabe quantas vezes de noite eu vejo o papai chegar e falar assim, e aí, como é que tá as coisas? Eu falo assim, bom dia, tudo bem com o senhor? Não me compra com o teu bom dia, vamos sentar, vamos conversar. Isso para você, membro, você cristão, tem que ser o teu tudo. O teu tudo é isso aqui. A irmã chegou assim, pastor, eu estou na igreja há 15 anos, mas eu não era casada e a pastora não me deixava cear. Era um dia triste no dia da ceia. Chegou aqui na ceia, eu preguei para ela. Eu falei, a minha Bíblia não diz que o teu casamento te leva para o céu, mas a minha Bíblia diz que você comer do pão e beber do cálice te leva para o céu. Aleluia. A minha orientação viu? Tem solteiro aqui não, né? Tem não. Está todo mundo casado. A minha orientação você cristão, sozinho, separadinho, feliz da vida. Porque mora sozinha, separada, é feliz da vida, dorme a hora que quer, levanta a hora que quer, solta a bunda, dormindo, faz o que bem quiser. Aí o cristão que faz a obra especialmente, ajuntou a escova, complicou. Ajuntou a escova, irmão, ajuntou só os panos, errado, tem que casar. Aí entra o pecado. O irmão já morava junto, se respeita, mas não foi no cartório assinar papelada. Aí um dos irmãos se converteram. Pastor, é pecado? Não. Eles já estavam antes, vivendo junto antes, se respeitando antes. A minha orientação irmão, para ficar melhor, para ficar mais bonito, para ficar mais gostoso, para os céus estarem abertos para você, vai só no cartório, só e assina o papel, só isso. Pronto. Se quiser fazer um culto religioso, uma celebração religiosa, a gente celebra. E se não quiser, o importante não é o da igreja, é o do cartório. A exigência de Deus da Bíblia é o do cartório, não é esse daqui. Pastor, você está doidão, irmão. Se está morando junto, está no pecado, cara. Porque tem gente que acha que o sexo é pecado. Tem gente que acha que o sexo é pecado. Ô irmão. Ai, Jesus, virou culto para casais. Ô irmão. O sexo é pecado quando ele é feito fora do casamento. Aprende isso. É verdade, Deus.
o órgão feminino e o órgão masculino foi criado, foi feito por Deus para acoplar. Oxe, foi forte isso, hein? Esse pastor está doido. Não, porque tem gente que fala assim, falando de sexo na igreja, perturbado, é doido. Irmão do céu, ajuda aí, irmão. Pegar a palavra de Jesus para você. Se o irmão namora, aí não fornica, irmão, está errado. Não fornica. Irmãos, eu namorei 5 meses com a pastora. A gente começou a namorar, 2 meses depois nós noivamos. 3 meses depois nós casamos. 5 meses entre namoro, noivado e casamento. Eu chegava em casa com o corpo todo doendo, pé da barriga doendo, dor de cabeça, pressão alta. 5 meses de sofrimento. Mudou. Eu estou falando isso, irmão. Estou falando isso. Sabe por quê? Alguém fala, a igreja Vitória de Paz é liberal. Alguém já falou isso, já falou, pastor? A igreja Vitória de Paz é liberal. Lá pode tudo, irmão. Aqui pode o que a Bíblia orienta. Eu estou passando orientação à base da Bíblia. Você mora junto, irmão? Mora junto? É tão simples casar. De graça, casa de graça. Irmãos, é mais difícil separar do que casar. Sabe isso não? É mais difícil separar, viu? Pense em separar não. Tem uma maldição do inferno para quem separa. Porque e se casou nessa igreja, perguntei, irmão, você aceita cuidar dele, cuidar dela, até a morte separar? Sim, aceito. E se vier falar que quer separar, eu falo, Jesus, mata agora, pode matar. Porque ele falou que era até o Senhor voltar. E eu oro mesmo. Escuta aqui. Orientação bíblica. Você sabe por quê? Hoje tudo pode, não pode? Tudo pode. Irmãos, nos dias de hoje, ninguém namora mais 2 meses pegado na mão. E essa pastora é boa, essa mãe é boa demais. E a gente saía para comer pizza, ela toda educada, lencinho na boca, limpando os cantos da boca. E eu pegava um monte de guardanapo, cara. E eu dizia, eu vontade de pegar essa pastora no final. Não teve pega, não teve nada. Sabe por que deu certo? Quando você vai estar casado? 21 anos, né? 21 anos, menino, eternidade. 21 anos que essa coitada me atura. 20, mas sabe por quê? Fizemos o correto lá atrás. Era pegado na mão e mais beijo. Pensa na mulher reservada, meu Deus do céu. Meu Deus, não, pá de língua. Meu Deus, mulher. Somos noivos. Não pode. Não pode. Já parei, eu já parei porque... Eu te falei ontem aqui no culto, já não eu falei ontem que as coisas são fáceis em nossas vidas, a gente complica as coisas. É muito fácil nós cristãos desobedecer e fazer errado, porque o errado é melhor fazer. O correto dá mais trabalho, mas é o certo. É o certo. Você vê, eu passei 5 meses sofrendo. E hoje? Ó. Eu pensei, na hora que eu casar também eu vou arrebentar. Casei, pastor. Sexta-feira, viajamos. Falei hoje na praia, ao som da praia. Água.
Eu falei, é hoje. Chegou lá, o companheiro maluco tinha vindo. Falei, oh meu Deus do céu. O negócio lá, chegou lá e não deu para fazer nada. Foi mais 7 dias de espera. Pastor, missionária Elane, pastor Eliane, vem aqui, deixa eu orar. Deixa eu orar pelos elementos da ceia. Ficou claro a respeito da ceia para você, irmão? Glória a Deus, aleluia. Ficou claro que a ceia ela não pode simbolizar ou ser representada apenas aqui, hoje, aqui nesse momento. A gente precisa viver isso. A gente precisa ter ansiedade, a gente precisa ansiar a ceia, desejar a ceia, desejar estar com Cristo. Eu vou pedir aos obreiros que foram separados por Deus para estarem se aprontando aqui. Ô Tavares, está aqui? Vem aqui, filho, por favor. A luva é só para quem vai servir o pão, tá? A diaconisa Mirella. Pastores, por favor, missionário, segure os elementos para que eu possa orar. Meu irmão, se coloca de pé, por favor. Pastor, eu não sou dessa igreja, mas eu estou em comunhão com Deus. Eu posso cear, você deve cear. Você deve cear. Pastor, eu ainda não aceitei Jesus, eu ainda não fui batizado. Irmãos, se você quiser ser batizado amanhã, eu batizo você, aqui na igreja. E se você quiser esperar para o mês de outubro, nós vamos fazer um batismo aqui, vai ser uma festa grande. E eu prometo que na próxima ceia, você que tem vontade de cear, na próxima ceia você já estará ceando junto conosco aqui. Se alguém em casa está com pão, com o suco da uva também, eu quero consagrar. Soberano Deus, meu Deus amado, meu Pai querido, apresento nesse momento o suco da uva representando o sangue de Cristo e o pão levado à massa representando o corpo. Pai, eu consagro, abençoo, e que no momento em que a irmã comer do pão e que beber do cálice, que nem comam e nem bebam alimento físico e sim espiritual. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro e abençoo para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Amém? Pastora Juliana, missionária Elane, por favor, entregue os elementos aos obreiros que estarão servindo a ceia. Os irmãos já sabem como funciona. Se alguém não for cear, para que fique mais detalhado para os obreiros, fique sentado. E se alguém estiver sentado e vai cear, quando eles chegarem aí, você estenda a mão e peça para eles. Amém? Vamos adorar, pastora. Banda, louvado seja Deus. Cristo Jesus preparou um já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar.
Todos receberam? Louvado seja Deus. Aleluia. Receba o sangue de Cristo. Deixa eu servir também. Receba o sangue de Cristo. Se a senhora quiser colocar aqui em cima, fica à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos estão com pão. Amém? A palavra ficou clara, irmãos, hoje? Ficou claro. Os irmãos entenderam que quem faz a obra, isso é necessário. Entenderam? Amém. Quem faz a obra é necessário. É uma exigência bíblica e não é minha exigência. O versículo 26. Pastor, eu nunca tinha visto dessa maneira. Eu vou ler lá em casa de novo. O versículo 26. Leia. Porque ele está dizendo assim: que todas as vezes que você comeu pão e bebeu o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. A gente vai anunciar a morte parada, ou que Jesus morreu e ressuscitou? A gente vai anunciar que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. O versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comam todos do pão, simbolizando a carne de Cristo. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oh, Senhor dos céus e da terra, nós te amamos, Senhor, em todo o tempo. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui hoje, Senhor. Quem sabe pessoas que tinham até outro compromisso, não tão importante quanto eles, mas quem sabe com uma certa importância. Pessoas se param nos seus trabalhos para estar aqui hoje. Louvado seja Deus. Semelhantemente também, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória, em lembrança de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Bebam todos do cálice, suco da uva, simbolizando o sangue de Cristo. Aleluia. Aleluia. Tira um tempinho aí para agradecer, tá? E a gente já encerra o culto. Oh Senhor Deus e Pai glorioso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus honra, Deus e glória. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, Graças nós te damos em todo tempo. que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na cruz, que provaste o teu amor por mim, Jesus. Foi lá na cruz, foi lá na
Oh, aleluia, Jesus. Irmãos, eu acho que, eu não sei se os irmãos entenderam quando eu falei a respeito do casamento. Os irmãos entenderam? O porquê que eu tomo bastante cuidado? Às vezes eu brinco aqui, mas eu brinco com seriedade. E eu já vi um casamento que acabou porque o casal morava junto há bastante tempo, há anos. Um deles se converteu. O pastor falou que eles estavam em pecado. O crente falou que não ia ter mais nada com a outra pessoa, com o seu cônjuge. Não, porque o pastor falou que não pode mais. Estamos em pecado. Acabou o casamento. Sabe o que é casamento para Deus? Respeito mútuo. É casamento para Deus. Respeito mútuo. Acima de tudo, é casamento para Deus. Deus exige sim que o documento no cartório civil seja feito, haja registro aqui na terra. Deus podia muito bem falar: não, casa na igreja e já. Não, a lei do homem precisa ser cumprida primeiro, porque hoje é muito fácil as pessoas se juntarem, morar junto. É verdade ou não é? Sem burocracia. Se gostaram, junto os panos, vai morar junto. E a igreja, talvez a igreja romana, ela não vai pregar sobre o casamento visto dessa forma. Às vezes a pessoa mora junto com a outra, são casal, se respeitam e eles não têm noção. Alguém se converte. Quando a gente se converte, a trava do nosso olho cai, a venda cai, a gente começa a ver as coisas diferentes. O que não era pecado passa a ser pecado. O que eu não entendia, eu passo a entender. É por isso que eu falo, se o casal, eles moravam juntos e eles não entendiam que morar junto era pecado, por que eu devo hoje apontar eles dizendo que eles estão em fornicação? Não posso fazer isso. Eu tenho que orientá-los mediante a Bíblia. E se o casal tiver dúvida, a gente senta, pega a Bíblia e eu prego para eles, falando o que é certo fazer, o que é errado fazer, dentro da Bíblia, sem coisa da minha cabeça. Tá bom? Então assim, o casamento é respeito mútuo acima de tudo. E hoje os casamentos têm sido destruídos por falta disso, falta de respeito mútuo. Tem sido destruído por isso. Não é destruído por sexo, não. O sexo fora do casamento, ele nunca foi permitido. Bigamia nunca foi permitido. Lá na frente, na Bíblia, Salomão, depois foi determinado em Levítico, o homem, uma mulher só, a mulher e um homem só. Acabou. A bigamia já não serve mais. Então, se
vocês moram juntos, se respeitam, é um casamento, que é um conselho de alguém que procura fazer o correto cada dia mais. Às vezes eu erro, mas eu busco fazer o correto, sempre. Case, assine um papel no cartório. É muito simples, é muito fácil, sem burocracia nenhuma. Tá bom? Porque senão daqui a pouco alguém vai estar lá, vai dizer assim, ó, esse pastor é perturbado, falando que sexo fora do casamento não é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. O casal que estava morando junto, aí eles se converteram, aí a luz vai vir e automaticamente um dos dois, ou os dois aceitando Jesus, eles serão direcionados pelo Espírito Santo para fazer o correto. Posso ser sincero contigo? A coisa que eu mais desejava na minha mãe, eu não tinha. A única coisa, eu não tive duas coisas com a minha mãe. A minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Eu não tive duas coisas. A primeira delas, a minha mãe não era casada com meu pai. Ela era a segunda mulher dele. Nordeste é quase normal isso. Ela era a segunda mulher dele. E a outra, o testemunho de ver minha mãe com aliança e dizer: minha mãe é casada com meu pai. No dia que eu fiquei noivo, eu andava assim, ó. Assim, ó, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Andava mostrando para os outros. Quando eu via alguém na rua, olhava na mão. Mão direita, e é noivo. Esquerda, casado. Eu ficava assim, ó, no trem. Noivo, casado, noivo, casado, noivo, casado. Quase doido. E eu na mão direita, noivo, daqui a pouco casado, noivo, daqui a pouco casado. Isso eu não tive, eu não vi na minha mãe. E não era culpa dela. A outra coisa que eu não tive com a minha mãe foi o ensinamento dela, me ensinando a viver sem ela, a sobreviver sem ela. Isso ela me esqueceu de me falar. Por favor, fica de pé. Eu sempre falo: tua mãe está aí? Abraça ela, beija ela, fala que você ama. Amanhã, se você tiver oportunidade, faz um almoço para ela em casa. Mãe, fica sentada, hoje eu vou limpar a casa. Vou deixar mais bonito do que a senhora limpa. Faça isso. Faça isso. Que eu tenho certeza que nenhuma mãe, elas vão te cobrar presente, não sei o que, não sei o que, não. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: hoje, para mim, foi especial. Será que foi mesmo? Glória a Deus. Porque para mim foi. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa noite, meu Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida dessas pessoas. Essas pessoas que eu tanto amo, que eu tanto respeito e considero. Obrigado por o Senhor me unir a elas, a cada uma delas. Eu só tenho que agradecer ao Senhor pela vida delas, pedir que o Senhor dê uma noite totalmente abençoada para elas. Um primeiro dia da semana, amanhã, como aconteceu lá atrás, uma manhã feliz, um domingo feliz, onde pessoas foram buscar Jesus morto e não estava mais, porque já havia ressuscitado. Que o Senhor ressuscite a cada dia para nós, que possamos viver o novo em todo o tempo. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Eu te peço no santo e glorioso nome de Jesus. Estenda as mãos, por favor. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Santo Espírito estejam com toda a igreja e aqueles que acreditam. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.